Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, celebrando o 4º domingo do tempo da Quaresma, somos convidados a meditar sobre esta misericórdia de Deus, do Pai, que é eterna. E por isso nos alegrar, por isso letare, que significa alegrai-vos, alegra-te. É uma alegria contida por já ver surgir, chegar próximo da grande semana, a Semana Santa, onde iremos celebrar e atualizar o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas alegria também porque temos um Deus que é misericórdia. E até os pagãos reconhecem essa misericórdia de Deus, como está descrito na Bíblia, na Sagrada Escritura. Essa alegria que nos vem do Senhor porque Ele vem para nos salvar. E Jesus, através dessa parábola, uma das 3 da misericórdia, no capítulo 15 de São Lucas, nos revela então o rosto do Pai. E o rosto do Pai, o rosto de Deus, é misericórdia. Nós vemos que Jesus profere essa parábola para os doutores, os mestres da lei, que se achavam na simbologia do filho mais velho da parábola, aqueles que, por conhecerem a palavra e talvez viverem de algum modo, segundo a vontade de Deus, se arrogassem de serem melhores do que os outros e criticavam. Jesus foi criticado por estar convivendo com os pecadores, com os excluídos. E o filho mais novo, na figura desses próprios pecadores, excluídos, aqueles que estão perdidos. Jesus profere essa parábola para tecer uma crítica aos fariseus, sobretudo aos mestres daquele tempo, que deveriam cuidar deste povo perdido. Então Jesus se preocupa com as ovelhas perdidas da casa de Israel. E por isso ele profere essa parábola para que eles pudessem meditar, mas também hoje para cada um de nós nos colocamos neste manto da misericórdia do Pai, nos deixar envolver e refletir sobre qual filho nós estamos sendo ultimamente. Se o mais velho, se o mais novo, ou ainda um terceiro filho, que seria o melhor de cada um deles. Assim, irmãos e irmãs, um segundo ponto curioso desta parábola é que o filho mais velho, no momento da vida, simplesmente pede ao pai a herança que lhe cabe, a herança que ele tinha direito. Irmãos, existe herança de pai vivo? É algo muito estranho, não é? Não é comum uma herança de pai vivo ou de pais vivos. Geralmente a herança é dividida quando os pais morrem. Isso é um dado curioso e vamos dizer qual o significado disso ou o que pode significar. O muito improvável e comum é que o irmão mais velho assumiria toda a família, os encargos do pai, toda a herança, cuidaria de todos os negócios e cuidaria também dos seus, como cuidaria do filho mais novo. Isso é o que era prescrito. Então o filho mais velho ia se encarregar de assumir tudo, e continuar. Mas é estranho, no mínimo, que o filho mais novo peça a herança ainda com o pai vivo. Chegou no momento da vida que ele diz a esse pai: dá-me a parte da herança que me cabe. Quero pegar a minha vida, ir para o mundão de Deus e viver da melhor maneira, da forma como eu quero, da forma como eu desejo. Irmãos e irmãs, de alguma forma ou de certa forma o pecado é matar Deus no nosso coração. De certa forma, aquele filho mais novo, talvez como que ele quisesse dizer para o pai: o Senhor não tem mais importância para mim, o Senhor para mim morreu. Como pedir uma herança ainda com o pai vivo? Veja que no coração daquele filho mais novo, talvez o pai não era mais importante para ele. O amor deste pai não era mais importante para ele. E quando a gente percebe, lá no final da parábola, que o filho mais velho vai se indispor com a atitude do pai por conta desse filho mais novo, que gastou tudo, agora ele volta para casa, certamente o filho mais novo também não se dava muito bem com o filho mais velho. Irmãos e irmãs, é uma realidade muito presente na nossa família, infelizmente. As discórdias, as desavenças, as brigas, filho que não se dá com o pai, irmão que não se dá com o irmão. Que triste isso. Você que é pai e mãe certamente não gosta que seus filhos fiquem divididos.
E, sobretudo, que um filho seja dividido, seja dividido com o pai. Então, isso marca também a nossa história, marca a nossa realidade. Mas, mais ainda, se aquele filho pediu a herança ainda com o pai vivo e se indispunha com seu irmão, certamente aquele jovem, ele era muito infeliz. Ele não havia se encontrado ainda. Ele não se sentia ainda uma pessoa, talvez, naquele instante, um momento realizada no seu coração. Isso acontece quando muitas vezes, meus irmãos e irmãs, também, ao não nos encontrar, não aceitar alguns caminhos da vida e a vontade de Deus, a gente cria, uma certa rebelião. É muito comum a gente ver a rebeldia de um filho, É muito comum isso. E às vezes a gente é rebelde até com Deus, porque não aceitamos a vontade dEle, os desígnios dEle. Não estou dizendo que por outro lado é tão fácil entender a vontade do Pai, os seus desígnios, mas você crer em Deus, confiar que Ele tem um plano, um projeto de amor para mim e para você, e que mesmo diante daquilo que não entendemos, se a gente crê que Deus tem um plano de amor para nós, fará com que toda a nossa caminhada, tudo aquilo que nós vivemos, temos fé, mesmo às vezes sem compreender, fará com que tudo no final possa valer a pena. Porque Deus quer vida para nós e não deseja a morte, não quer a morte. Só que a gente às vezes não entende isso. Por isso, meus irmãos, quantas pessoas que no seu coração, Deus já morreu. Quantas pessoas matou Deus dentro do seu coração, porque não querem saber de um Deus que fica colocando regras na sua vida. É assim que eles veem. Não quero uma palavra que fica sendo moralista, impondo condições para eu viver, e não percebem que na verdade a palavra é para viver, e não para morrer. Quantas vezes nós ouvimos com a primazia da razão, do racionalismo, quando a gente vê a revolução industrial, quando a gente vê a aurora da modernidade, que proclamou a morte de Deus. Deus está morto, não precisamos mais de Deus. Podemos viver sozinhos, como este filho. Este filho mais novo que não quis saber do pai, representa essa sociedade moderna, que quer viver sem Deus, quer viver sem religião, que nem acredita na verdade. E se então Deus está morto, se o pai está morto, então nós vivemos uma sociedade órfã. E de fato, uma sociedade órfã que não tem quem oriente, quem cuide, quem mostre o caminho. E assim também a gente se perde, quando queremos viver a nossa vida sem Deus. E todo o pecado, de alguma forma, é matar esse Deus dentro do nosso coração. Aquele filho talvez queria dizer: pai, o Senhor para mim morreu, não quero mais o amor do Senhor, não quero mais os cuidados do Senhor, não quero mais a casa do Senhor. Quantas pessoas que querem viver a sua vida longe de Deus, façam-se da igreja, vão para o mundo, mas lá experimenta a dura realidade da própria miséria humana, daquilo que o pecado causa. Aí a gente vê o que aconteceu com aquele filho mais novo, meus irmãos? Nem a lavagem dos porcos davam para ele comer. Será que Deus nos fez para isso, meus irmãos? Será que Jesus morreu na cruz para a gente ficar mendigando esse tipo de vida? Será que Deus morreu na cruz para você comer lavagem do mundo? Não, absolutamente não é isso que Ele fez. Não é isso que Ele quer para mim e para você. Mas o pai precisa dar a liberdade àquele filho. O que fazer? Ele quer tomar a sua vida, tem que deixar. Até nisso existe amor e misericórdia de Deus, que precisa nos deixar livres para nossas escolhas. Até no sofrimento existe a bondade de Deus, porque com o sofrimento a gente tem a certeza de que não podemos viver longe de Deus. Não podemos fugir da casa do Pai, não podemos fugir dos seus braços, do seu amor, da sua misericórdia. E o amor igual ao teu, como canta uma música secular, e não existe, um amor igual ao teu não há, Senhor. Amor que eu nunca vi igual. Se alguém te perguntar, ou se você quiser resumir o amor de Deus, qual é a medida do amor de Deus? A medida do amor de Deus é amar sem medidas. Essa é a medida do amor de Deus. É amar sem medidas. E por isso que aquele filho, ele teve a coragem de voltar.
Mas há dois movimentos de arrependimento do filho que precisamos compreender. Um é um arrependimento, contrição, né? A contrição, que é arrependimento imperfeito, e o arrependimento perfeito. O imperfeito é aquele que ele quer voltar para a casa do pai só porque ela tinha comida, roupa lavada, tinha cama, tinha tudo isso do bom e do melhor para ele. Ele falou, mas eu estou aqui passando miséria e lá na casa do meu pai está até sobrando comida. Então parece um arrependimento interesseiro, né, gente? É claro que Deus pode utilizar até disso, de nós que muitas vezes vamos à igreja porque estamos precisando de Deus, não porque o amamos. O padre não está julgando, mas quantas vezes a gente tem essa atitude, só porque agora eu preciso de Deus, vou passar por uma situação, isso ou aquilo, aí eu me aproximo, quando eu obtenho o que eu quero, eu sumo da igreja. Não, mas Deus pode usar desse arrependimento, mesmo sendo interesseiro da nossa parte, para nos dar uma contrição perfeita. Mas aquele filho, no segundo movimento do arrependimento, ele chega e pensa, eu pequei contra ti, pai, e contra Deus, não mereço ser chamado teu filho. Ele sabia que o que ele fez, ele não deveria ter feito, e é essa contrição, é esse ato de contrição, é esse arrependimento que nós precisamos ter. Romanos 6:23 vai dizer o que para nós? O salário do pecado é a morte. E o que é o salário? É a recompensa que você tem depois de um trabalho, de um mês de trabalho. E qual que é a recompensa que o pecado te dá? A morte. Isso é verdade, irmãos. Mas quando a gente pode olhar para a misericórdia de Deus, a gente pode dizer também que o salário do arrependimento é a misericórdia de Deus. Essa é a paga que Deus nos dá pelo nosso arrependimento. E aí então podemos afirmar também que o salário do arrependimento é vida nova. Aqueles que estão em Cristo já têm a vida nova, vai dizer São Paulo. Por isso que nós precisamos entender essa dinâmica, porque com contrição fiel, sincera, arrependida, nós somos regenerados. Nós somos banhados na misericórdia de Deus. Como que nosso corpo coberto de lama, que não consegue se enxergar mais o rosto, a partir do momento que se joga a água, vai descendo aquela lama e vai se revelando quem está atrás dela. Essa lama é o símbolo do pecado. E o banho da misericórdia de Deus vai restituindo, irmãos, a nossa imagem e semelhança, vai restituindo a nossa dignidade de filhos. É isso que Deus faz comigo e com você. Todas as vezes que eu e você saímos da sala de confissão, recebemos esse banho de misericórdia. O Senhor restitui nossas vestes, coloca aquele anel, aquela sandália, restituindo a dignidade que o pecado nos faz perder. Por isso esse amor do Pai sempre quer a vida para mim, sempre quer a vida para você. E aí no versículo 23 e 24, vemos a festa da misericórdia, quando o pai, avistando aquele filho no horizonte da esperança, vê ele se aproximar. Gente, certamente todos os dias aquele pai talvez se colocava um pouquinho ali fora, na porta da casa, quem sabe num terraço, avistando no horizonte, será que meu filho não vem? Esse é o nosso Deus. Irmãos, não importa o que fizemos, não importa o que aconteça, não importa como esteja a nossa vida hoje, Deus sempre está a te esperar, Deus sempre está a te aguardar, Deus sempre está a te abraçar. E quando você encontra Ele diante das suas misérias, quando as nossas misérias se encontram com a misericórdia de Deus, a gente sabe que na verdade Ele sempre esteve ali nos esperando. E que quem nos encontra não é primeiramente o nosso arrependimento, mas esse amor que nos atrai novamente. Quantas pessoas nesse mutirão de confissões que fazemos, diz: padre, faz muitos anos que eu estou fora da igreja, longe de Deus, preciso estar mais perto dele. Eu digo, louvado seja Deus, mas tenha certeza que antes do seu desejo, de sua vontade, é Deus quem quis você mais perto dele. E que bom que você sentiu, que bom que você veio, porque é isso que Ele quer, você perto dele, para que você tenha vida, e essa vida que Ele quer te dar. Aí nós vemos a festa de um pai que nem pergunta o que o filho fez, não julga ele, simplesmente o acolhe. Essa festa que para o pai foi uma grande bênção no seu coração. Aí o pai pede aos empregados que tragam um novilho gordo, cevado.
Aqui há uma comparação muito linda, meus irmãos e minhas irmãs, com o nosso batismo e com a salvação. O porquê, aquele novilho gordo, cevado, possivelmente ele foi preparado desde o ano passado, desde a última Páscoa dos judeus. Aqui estamos falando da Páscoa do Antigo Testamento, ok? Então ali, passando a Páscoa, começava a preparar um novo novilho para ser cevado, engordado, para ser abatido na noite mais importante, no dia mais importante, na festa mais importante para os judeus, que era a Páscoa. Quando ele pede aquele novilho gordo, era esse que estava destinado para o dia mais importante, a Páscoa. Por que o filho ficou revoltado mais velho? O senhor pega o novilho gordo para usar com essa pessoa que não merece, com esse filho teu? Vamos pensando o que isso significa. O filho mais velho fica indignado. O senhor não me deu não com o cabritinho para celebrar com meus amigos? E o melhor novilho, que é para a noite mais importante, o dia mais importante, você vai usar com ele? Irmãos e irmãs, é muito lindo isso, porque o pai antecipa a Páscoa naquela casa, porque Páscoa é o perdão, gente. Páscoa é reconciliação. Páscoa é o diálogo. É esse encontro. Veja que Páscoa foi naquele instante que o filho voltou para casa. E o que nós vamos celebrar daqui a alguns dias? A Páscoa do Senhor, que é vida nova. E nós precisamos deixar com que sejamos restaurados. Deus sempre nos dá o melhor para que possamos também ser melhores. Buscar sermos melhores. Então essa misericórdia de Deus, que lá no Diário de Santa Faustina, disse para ela que a misericórdia dele é a última tábua de salvação, aquele que está em naufrágio, se sobra apenas peças de um barco, ele se agarra àquela tábua, aos restos daquele barco, como a última tábua de salvação. Aquela tábua para ele é a coisa mais importante, porque é o que vai manter a vida dele ainda com esperança. Então, quando a gente fala que a misericórdia de Deus é a última tábua da salvação, nós precisamos nos agarrar a ela. E mesmo que estejamos no caminho, na graça, na Eucaristia, na confissão, nós precisamos entender que tudo é bondade de Deus. E permanecer agarrados a essa misericórdia, mas também exercer a misericórdia com os outros e não ser como o filho mais velho. Às vezes, talvez, porque somos padres, porque somos de igreja, porque somos isso ou aquilo, nos arrogamos ser melhores do que os outros e julgamos as pessoas só porque ela tem um pecado a mais que eu. Não, diante de Deus somos todos filhos, mas também pecadores. Por isso, o filho mais novo precisa de misericórdia, o filho mais velho também precisa de misericórdia. Misericórdia que provém das palavras latinas, né? Misericórdia, miséria e coração. Quando a gente fala que Deus é misericordioso, Ele é aquele que acolhe as suas misérias, né? As nossas misérias, perdão, em seu coração. E aí, quando nos encontramos com o Pai, precisamos deixar Ele restituir a nossa vida, o nosso coração. Deixar com que Ele realmente nos limpe, nos justifique, restaure a nossa vida. É isso que Ele tem para nos dar, vida e vida em abundância. Para tanto, eu preciso entender, meus irmãos, nós precisamos entender, cada um de nós, que nada é maior do que o meu passado. Nada é maior do que os meus pecados. O meu pecado não é maior do que o amor de Deus. É por isso que isso nos encoraja a buscá-lo e deixar ser mudado por Ele, moldado por Ele. Porque às vezes parece que certos pecados marcam a nossa vida para sempre, e para sempre parece que vamos ser infelizes, frustrados. As pessoas nos marcam pelo nosso pecado, não pelo bem que a gente faz. A sociedade é má, nós somos maus, julgamos, condenamos, rotulamos a pessoa. Se você faz 10 coisas boas, é tua obrigação, concordo, mas se você faz uma, para sempre será reconhecido por isso. Quem nos chama pelo pecado é Satanás, mas quem nos chama por nome é Deus. E por isso Ele nos aguarda. Ele está feliz com que estejamos aqui hoje na casa dEle. Está feliz que você, na tua casa, está abrindo as suas portas para acolher a mensagem dEle, a palavra dEle. Assim, meus irmãos e irmãs, que na noite santa, o sábado santo, a mãe de todas elas, a gente veja esse cordeiro, esse novilho sendo imolado
para festejar a nossa salvação. E é isso que nós precisamos celebrar, a nossa fé, a nossa vida, mas sobretudo a misericórdia de Deus que está sobre nós, que nos ajuda, que nos encaminha e que restaura a nossa vida. Vamos agradecer a Deus, vamos pedir a Ele que sejamos cada vez mais também misericordiosos com os outros. E que assim seja, e que nossa mãezinha, Mãe da Misericórdia, com seus olhos misericordiosos, nos envolva e nos ajude cada vez mais a proclamar as maravilhas da misericórdia do seu Filho, as misericórdias de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.